Olá, meus amigos, telespectadores aqui do nosso canal O Patriota do YouTube, seguidores das nossas redes sociais, todas elas descritas abaixo desse vídeo. Estamos trazendo mais uma edição de O Patriota Notícias. Parece que o senhor José Dirceu reconhece a força da direita no Congresso Nacional e o quanto ela atrapalha os planos do governo Luiz Inácio. Em entrevista recente, que nós vamos passar aqui um trecho, veja o que diz o senhor José Dirceu. Se você está gostando desse conteúdo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal e, por fim, ativar o sininho para receber todas as notificações. Vamos lá, vamos à entrevista, ou pelo menos um trecho dela. O que tem permitido as análises mais pessimistas, que o governo Lula está emparedado, que não há mais o que fazer, que este Congresso hostil tomou conta. E eu me pergunto, vivemos uma situação quase de semi-parlamentarismo em que o primeiro-ministro é o presidente da Câmara, Arthur Lira. Há como sobreviver a isso? Qual é a sua visão em relação ao que aconteceu ontem, ao desmonte do Ministério do Meio Ambiente, a medidas que vão contra as populações indígenas em relação ao marco temporal? Como é que você está vendo? Como é que você viu a quarta-feira? Ela é, na verdade, um retrato da situação real que nós vivemos no país. Nós temos um Congresso conservador, de direita, e que uma parcela importante em questões ambientais, em outras questões, como os interesses do agronegócio, e mesmo em questões morais, ou, se quisermos simplificar, da pauta identitária, são radicalmente contrários às orientações e políticas do governo Lula. E estamos também num governo de frente ampla, num governo com a participação de ministros da centro-direita, não só de democratas, progressistas, como é o caso do nosso Geraldo Alckmin, que é ministro da Indústria e Comércio Exterior e vice-presidente, ou da Simone Tebet, mas também dos ministros da União Brasil. E temos apoio de parte, como podemos ver na própria votação do arcabouço fiscal, do PL e do PP. Então, a realidade é essa. O país tem que tomar consciência que o Congresso tem esse viés que se expressou na questão da estruturação do Ministério do Meio Ambiente, que o cadastro rural foi para o Ministério de Gestão, o que é grave, mas não impossibilita os nossos objetivos com relação ao cadastro rural, porque a ministra da Gestão e o governo têm uma posição sobre isso. Idem com relação à questão hídrica, que foi para o Ministério da Integração Nacional, mas também não impede que o governo exerça sua política. É grave, mas não impossibilita as políticas do governo. A questão da Mata Atlântica tem que ser vetada, e nós temos que fazer a disputa política. O que nós temos que ter consciência é que é um governo em disputa e de disputa, e que a participação da sociedade, e é preciso que todos mobilizem as suas forças políticas e sociais, a opinião pública ambientalista, a opinião pública verde, que é mais ampla que a esquerda, e mesmo nas questões conservadoras que o Congresso defende, que são minoritárias no país. Porque muitos dos que votaram, uma parcela importante dos que votaram no Lula, não votaram porque nós somos de esquerda ou socialista, ou por causa do nosso programa econômico. Votaram para virar a página da democracia e para sustentar um programa que o Lula tem com a criação do Ministério das Mulheres, da igualdade racial, da recriação, né? Do Ministério da Cultura, do Meio Ambiente, fortalecimento do Ministério do Meio Ambiente, da política ambiental e dos povos indígenas também, e direitos humanos. Toda a visão que nós temos da vida, né, que é uma questão, inclusive, de concepção, de humanismo, né, que bate frontalmente com tudo aquilo que nós vemos no governo Bolsonaro, que na Câmara está representado por uma minoria. A maioria não é bolsonarista, mas é conservadora, é de direita e é liberal.
em matéria econômica, né? Que é um problema que nós temos também. O que explica também o arcabouço fiscal, a âncora fiscal, né? Porque esse nome é arcabouço, né? A âncora fiscal, que é aquilo que nós podemos fazer no limite. No fundo, é um compromisso. Um compromisso que visa o quê? Porque se nós não temos uma visão de desdobramento, certo? Das políticas do governo, e o ministro Alexandre Padilha e o ministro Geraldo Alckmin estavam agora há pouco anunciando medidas, Geraldo Alckmin sobre a indústria automobilística e o ministro Padilha, porque nós estamos para aprovar uma reforma tributária do IVA, está sendo adotada uma série de políticas que possibilitam redução do juro, mais crédito. Quer dizer, o governo está preparando uma série de medidas com relação à reindustrialização do país, investimento na infraestrutura, a integração regional, porque se nós não pensamos no projeto de desenvolvimento e ficamos apenas, o que não deixa de ser importante, a questão da âncora fiscal ou das derrotas que nós vamos sofrer no Congresso. Nós vamos sofrer outras derrotas, porque nós não somos maioria no Congresso. E nesses temas não há termo de composição. É preciso lutar, exigir que o Congresso vote de novo com vetos, judicializar algumas questões, né? E outras questões disputar na sociedade. A sociedade tem que tomar consciência quando vota para o Congresso Nacional, porque isso só vem piorando a composição, no nosso ponto de vista, evidentemente, um ponto de vista progressista, democrático, de esquerda, a composição do Congresso Nacional. Cada dia mais conservador, né? E cada dia também mais... Então, está aí. Vamos aí fazer os comentários sobre esse vídeo, achei muito interessante. E se vocês prestaram atenção, vocês também devem ter achado. Essa entrevista ela é recente, ela foi publicada na Rede TVT, um canal de esquerda no YouTube. O jornalista, vocês sabem, também o Juca Kifura Canhota. E ela foi do dia 24 de maio deste ano, 2023. Primeira coisa que nós temos que colocar aqui é que o senhor José Dirceu, e todos eu acho que têm conhecimento disso, ele é o grande estrategista do PT, da esquerda, ele é o cara dos bastidores. E, logicamente, tudo que o PT está fazendo, enfim, em termos de política, de políticas públicas, aí tudo sai, provavelmente, da articulação dele e outras pessoas que a gente não vê tanto aí no cenário político aí dando entrevista. Então ele é o grande cara, ele é o cara que arquiteta os planos da esquerda aí no Brasil. Vejam que engraçado, ele fala claramente o seguinte, que neste momento o Brasil vive um semi-parlamentarismo por conta do senhor Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. E ele acha isso ruim. Agora, olha que coisa interessante. O Brasil viveu esse semi-parlamentarismo durante o governo Bolsonaro, na gestão do senhor Rodrigo Maia, como presidente da Câmara dos Deputados. Inclusive, naquela ocasião, vocês devem se lembrar disso, voltou-se a discussão de que deveria mudar o regime de governo brasileiro para um semipresidencialismo, que é um semi-parlamentarismo da mesma forma. Ou seja, que você tem ali o Congresso dando as cartas, né, a figura do primeiro-ministro, que hoje ele coloca como sendo o primeiro-ministro o senhor Arthur Lira. Então, naquela ocasião, enquanto o senhor Rodrigo Maia era presidente da Câmara, aí estava tudo certo, era tudo lindo, né? Porque o Rodrigo Maia era contra o governo Bolsonaro, boicotou o governo Bolsonaro, nem as medidas provisórias o senhor Rodrigo Maia colocou para votação, elas caducaram, e nós sempre defendemos a tese de que isso era um crime de prevaricação. Mas veja que agora ele é enfático em dizer, olha, nós vivemos um semi-parlamentarismo com o senhor Arthur Lira. Este semi-parlamentarismo, ele tem um Congresso conservador e de direita, e nós vamos sofrer muitas outras derrotas. E ele diz que esse quadro tem que ser mudado, mas embora há uma progressão para que isso se
perpetue e até aumente. Então, o que diz o senhor José Dirceu aí? Ele sabe exatamente da encalacrada que o PT está e porque o PT está tendo as dificuldades neste momento e que provavelmente terá durante todo o seu mandato. E por que isso? A Constituição do nosso país, ela foi uma Constituição feita para o parlamentarismo. Veja que os políticos não dão ponto sem nó, né? Quem pensou a Constituição brasileira, ali no período de 86 a 88, quando ela foi promulgada, pensou, vamos fazer uma Constituição parlamentarista, passa-se alguns anos, a gente requer um plebiscito e vamos, através do povo, estabelecer o parlamentarismo no Brasil. Não deu certo essa estratégia, porque o povo preferiu, em 93, o presidencialismo. E se vocês puxarem lá atrás, os senhores vão ver que naquela época, os artistas, como sempre, a massa, né, a máquina de esquerda, foi em peso em cima do parlamentarismo. Mesmo assim, quem ganhou o plebiscito foi o presidencialismo. Então, temos uma situação manca, uma constituição parlamentarista e um regime de governo presidencialista. Só que hoje, vejam que coisa interessante, hoje essa mesma ferramenta que eles criaram lá atrás está atuando contra eles, que é o que ele diz e o que ele repete. Ó, nós estamos vivendo uma situação de semiparlamentarismo com o senhor Arthur Lira. O Congresso é formado, por sua maioria, de conservadores e de direita. Nós não temos a maioria. Isso é importante. Nós vamos sofrer outras derrotas. Então ele reconhece, com base na própria Constituição, que as dificuldades que eles vão passar são dificuldades aí pouco sanáveis, vamos dizer assim. Porque esse Congresso vai durar 4 anos. Talvez o senhor Arthur Lira, que eu acho que não possa ser conduzido à reeleição, mas enfim, talvez a mudança do presidente da Câmara dos Deputados venha alterar esse quadro, mas não vai conseguir alterar integralmente, né, com uma eleição de um cara aí aliado do governo. Mas o final é que é interessante. Vejam que ele estipula quais são as ferramentas que eles têm. E ele comete ali um sincericídio. Ele diz o quê? Que o campo para essa mudança, a mudança, né, em relação a esse domínio conservador de direita e que vai ao encontro das pautas da esquerda, é um tripé. Ele tem 3 pontos. Atuação política no Congresso, que é a articulação política, que está aí, como tudo que eu falei até agora, extremamente prejudicada, porque se você tem um Congresso conservador e de direita, na sua maioria, eles não têm a maioria, como é que eles vão articular? A não ser se deputados dessa ala conservadora de direita se venderem ao governo petista. Então é o primeiro tripé, atuação política, tentar reverter isso, esse quadro, na questão da articulação política. Agora, paz, meus senhores, ele diz aí, vocês ouviram, que ele diz que a atuação política é através de decisões judiciais. O que ele confessa aqui? Que o STF é um braço da esquerda para a implementação de suas pautas. É o que ele diz. Porque na função do político, considerando aí o senhor José Dirceu hoje apenas um político, né, um estrategista da esquerda, o grande guru esquerdista, você teria que falar só em questões ligadas à política e não misturar a área institucional, que é o Poder Judiciário. Mas você vê que ele diz claramente: nós vamos fazer essa mudança através da composição política, da articulação política e via decisões judiciais. E, por fim, ele diz, conclamando as pessoas da sociedade a discutirem e, de certa forma, vir a impor, né, essas questões também nas ruas. Então, o que me chamou a atenção aqui é exatamente isso. Ele confessa, ele diz, fala, olha, realmente, nós vamos conseguir, através desse caminho, através das decisões judiciais, que é a questão que nós estamos vendo aí, descriminalização das drogas, né?
Entre outras tantas pautas, a questão que envolve aí atualmente algumas decisões do Supremo, que estão aí sendo tiradas da gaveta, né, muitos anos na gaveta, que estão sendo colocadas em pauta nesse momento. Então, ó, gente, para finalizar esse nosso vídeo aqui, é o que eu sempre digo aqui no nosso canal. Nós temos sempre que ver o que está acontecendo mais na esquerda do que na direita. Porque em algum momento eles soltam exatamente o que eles pretendem fazer e quais são os argumentos, ferramentas, os caminhos em que eles vão procurar fazer isso. Então eu achei interessantíssimo esse trecho da entrevista, assisti a entrevista toda por dever de ofício, evidentemente, mas eu trago aos senhores exatamente aqui a solidificação de tudo isso que nós estamos dizendo nesse momento. Que o Congresso hoje, ele é de maioria conservador de direita, isso é muito bom, porque a nossa Constituição, sendo parlamentarista, ela dá mais poderes ao Congresso do que ao presidente da República, e veja que ele cita a questão dos vetos, né? Mas nós também descobrimos aqui que a atuação da esquerda, ela fica em um tripé, que é a articulação política, que hoje ela é quase que inviável. Mas o poder judiciário, gente, o aparelhamento do Estado brasileiro. Aguardo os comentários de vocês sobre isso, né? E, com certeza, espero ter aí grandes reflexões sobre o que nós apresentamos aqui. Essa é mais uma edição, foi mais uma edição do nosso O Patriota Notícias, e nós voltaremos a qualquer momento. Aguarde.